Imagine Eduardo Bolsonaro, o filho mais radical do ex-presidente, encurralado nos Estados Unidos. De um lado, a justiça brasileira apertando o cerco. Do outro, o próprio Donald Trump, virando as costas e autorizando sua prisão. Isso, um plano desesperado de fuga, é colocado em ação. E Jair Bolsonaro, o patriarca, desmorona emocionalmente diante do fim de uma era. Isso não é ficção. Isso está acontecendo agora. Eduardo, que sempre se vangloriou de ser o aliado preferido de Trump, está sozinho. Traído pelo próprio ídolo. Trump acabou de reduzir tarifas contra o Brasil após reuniões com o governo Lula, sinalizando que não vai proteger o filho de Bolsonaro. E a decisão do STF já saiu. Ele é oficialmente réu, acusado de coação no curso do processo. A detenção não é mais uma possibilidade distante. É uma questão de tempo. Isso, Jair Bolsonaro enfrenta o pior momento da sua vida política. A reclusão domiciliar pode virar cadeia definitiva a qualquer momento. O filho dele virou foragido internacional. E o sonho de retornar ao poder acabou. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Poste sua localização e hora local nos comentários. Agora, feito isso, então vamos continuar. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, deixou o Brasil em março de 2025, alegando perseguição política. Ele foi para os Estados Unidos, acreditando que Trump o protegeria. Durante anos, Eduardo cultivou essa relação. Participou de mais de 77 encontros com representantes da extrema-direita americana, incluindo reuniões com Trump e sua família. Ele se vendia como a ponte do Brasil com os Estados Unidos, o único capaz de articular diretamente com a Casa Branca. Começou uma campanha pública agressiva para pressionar o governo americano a aplicar sanções contra ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes. O deputado falava abertamente em redes sociais, em reuniões com congressistas republicanos e até chegou a pedir publicamente que Trump impusesse tarifas de 50% sobre produtos brasileiros para forçar o Congresso a anistiar seu pai. Em entrevistas, ele dizia, sem pudor, nossa liberdade vale mais que a economia. Tudo isso para tentar livrar o pai da cadeia. Só que ele calculou errado. Muito errado. Donald Trump nunca foi amigo de ninguém. Ele é aliado de interesses, não de pessoas. E quando os interesses mudam, os aliados são descartados como cartas velhas. Eduardo aprendeu isso da pior forma possível. A relação entre Eduardo e Trump começou em 2018, durante a campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Líderes cristãos nomeados por Trump como assessores especiais vieram ao Brasil apoiar publicamente Bolsonaro. Eduardo, desde então, se transformou no principal articulador internacional da família. Durante o governo do pai, ele fez dezenas de viagens aos Estados Unidos. Participou de eventos conservadores, jantou com a família Trump e até esteve presente em reuniões estratégicas dias antes da invasão do Capitólio. Em 6 de janeiro de 2021, Eduardo acreditava que essa proximidade era blindagem eterna. Ele se licenciou da Câmara dos Deputados. Mudou-se para os Estados Unidos e intensificou a campanha contra as instituições brasileiras. Em suas redes sociais, celebrava cada sanção americana como vitória pessoal. Quando Trump anunciou o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros em julho de 2025, Eduardo postou: obrigado, presidente Trump. Torne o Brasil livre novamente. Mas nos últimos meses, Trump enfrentou uma crise interna nos Estados Unidos. Os preços do café e da carne dispararam. O Brasil é o maior exportador mundial de café e um dos principais fornecedores de carne bovina para o mercado americano. Quando as tarifas começaram a funcionar, o efeito foi imediato: inflação nas gôndolas dos supermercados americanos. A população começou a reclamar. Os empresários pressionaram, e o presidente americano, sempre atento às suas próprias eleições de meio de mandato, percebeu que precisava negociar com o Brasil. Não por bondade, mas por necessidade política. A reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi o sinal claro. Donald Trump aceitou reduzir tarifas sobre produtos brasileiros. Café,
carne, açaí, castanhas, quase 90% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos, foi beneficiado. Essa decisão foi anunciada menos de 24 horas após o encontro, e em declarações à imprensa, Trump deixou claro seu posicionamento. Eu não sou amigo do Bolsonaro. Eu gosto do Lula porque ele negocia de verdade. A frase foi um choque para Eduardo, que até então acreditava ter o apoio incondicional da Casa Branca. Analistas políticos da direita brasileira admitiram publicamente que Eduardo cometeu um erro estratégico fatal ao transformar seu acesso a Trump em trunfo pessoal. Quando Lula conseguiu a reunião bilateral, Eduardo foi exposto como dispensável. A Casa Branca não precisava mais dele. O intermediário virou obstáculo. E que Eduardo Bolsonaro esperava que Trump continuasse protegendo ele enquanto negociava com Lula. Ingenuidade pura. O presidente americano mostrou que interesses econômicos valem mais do que lealdade pessoal. Trump tem uma agenda isolacionista e não de controle do ambiente internacional, como ele mesmo disse. Sua prioridade é a competição com a China e a economia doméstica, não salvar o filho de um aliado estrangeiro. Eduardo ficou sozinho, sem proteção, sem aliados, sem saída. E olha, eu não esperava que isso acontecesse tão rápido. E o pior, ele mesmo produziu todas as provas contra si. Vídeos, discursos, posts celebrando sanções contra o próprio país. Pedidos explícitos de tarifas contra a economia brasileira. Tudo registrado, tudo usado pela Procuradoria-Geral da República para construir a acusação de coação no curso do processo e até traição à pátria. Mas o que ninguém esperava era que isso desencadearia um plano desesperado que mudaria tudo. No dia 14 de novembro de 2025, a primeira turma do STF tomou uma decisão histórica. Por unanimidade, aceitou a denúncia contra Eduardo Bolsonaro. Ele virou réu, oficialmente.